Espírito Santo. Amém. Uma ótima quinta-feira para você. Hoje, dia 17 de dezembro, podemos dizer que a igreja inicia um novo tempo em preparação para o Natal. Chamamos, a partir da data do dia 17 de dezembro, a igreja costuma dizer que é como se fosse uma semana santa, né? Uma semana maior que nos prepara para o Natal, que nos prepara para a vinda de Jesus. Por isso, no dia de hoje, nós vamos partilhar este evangelho que nos traz a genealogia de Jesus. É um evangelho bastante extenso. Não vou hoje proclamar o evangelho por ser bastante extenso, mas quero deixar aí para você hoje o evangelho deste dia, que se encontra em Mateus, no capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 17. Este evangelho que nos traz a genealogia de Jesus, ou seja, a origem de Jesus, desde o momento, onde toda a história da salvação iniciou-se. Muitas vezes nós podemos nos perguntar, mas por que ler este evangelho da genealogia de Jesus? E a igreja vai nos dizer que a importância deste evangelho, que hoje nos é trazido pelo evangelista São Mateus, é porque a finalidade da origem, da história da salvação, se dá na encarnação do Verbo, se dá a partir do momento onde Jesus foi ali gerado no ventre da Virgem Maria. Por isso nós precisamos rever esta origem de Jesus, aonde nós vamos vendo cada patriarca, um patriarca que gerou outro patriarca, e assim foi sendo sucessivamente, toda esta geração. Podemos dizer que é como se fosse uma grande gestação, um tempo de gestação, um tempo de gravidez, aonde cada patriarca foi gerando o seu patriarca, até chegarmos em Jesus, que foi concebido no ventre da Virgem Maria, o Verbo que se fez carne. Qual é a importância de contemplarmos este evangelho? A importância é de entendermos que também nós precisamos permitir que Jesus seja gerado em nós. Como Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria, Jesus precisa ser gerado em nós. De que forma que Jesus é gerado em nós? Jesus ele é gerado em nós a partir do nosso batismo, onde ele começa a ser gerado em nós, na nossa vida de fé, onde nós somos apresentados como filhos de Deus e não mais criaturas apenas, mas como filhos de Deus. E então, contemplando este evangelho da genealogia de Jesus, nós podemos entender e também contemplar que Jesus precisa ser gerado em nós, mas nós não podemos ficar apenas com este Jesus que é gerado em nós no nosso batismo. Jesus precisa crescer em nós. Jesus precisa cumprir em nós o seu querer e a sua vontade. Laís, como fazer isso? A partir do momento em que eu dou esta permissão de que Jesus é gerado em mim através do meu batismo, então eu preciso começar a crescer de fé em fé. Eu preciso começar a permitir que a vontade de Deus se cumpra em mim. Ir lendo, ir desvendando a vontade de Deus, o querer de Deus na minha vida e mergulhando na vontade de Deus, para que então, como a Virgem Maria, eu possa dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Para que este Jesus vá sendo gerado em mim, vá crescendo em mim, para que vá se diminuindo as minhas vontades, os meus quereres, e vá se elevando, aumentando a vontade e o querer de Deus na nossa vida. Para que então nós possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E só podemos dizer isso a partir do momento que eu permito, que este Jesus vá crescendo em mim, vá sendo gerado, a partir do momento que eu permito que a minha vontade vá caindo e a vontade de Deus em mim vá crescendo. Por isso, a importância de contemplarmos
né, e de partilharmos este evangelho da genealogia de Jesus, porque é onde nós vemos que a finalidade de toda a história da salvação, desde Abraão até Jesus, a finalidade de toda a história de salvação se dá na encarnação do Verbo, quando Jesus foi gerado no ventre de Nossa Senhora. Por isso nós somos convidados e vejamos que nós estávamos partilhando sobre a primeira parte desse tempo do Advento que se dá com a vinda de João Batista, né? Todos os evangelhos que nós vínhamos partilhando nos dias e nas semanas anteriores nos dizia de João Batista. Ele que faz parte deste primeiro processo da nossa vida espiritual no tempo do Advento, porque João Batista foi o precursor, este que preparou o caminho do Senhor. E agora nós vamos nos concentrar um pouco mais, né, como eu dizia, nesta Semana Santa, né, do Advento, né, nesta Semana Maior, onde nós começamos a nos preparar para o Natal, para viver o Natal de Nosso Senhor. Nós vamos começar a contemplar mais a presença da Virgem Maria. Né? Por quê? Porque nós precisamos contemplar esta gestação, contemplar este verbo que se fez carne e permitir também que ele venha se fazer carne em nós, permitir também que ele venha ser gerado em nós. Então, a partir deste dia 17 de dezembro, começamos a ver um pouco mais aí a presença da Virgem Maria. Por isso, vamos hoje pedir ao Espírito Santo esta graça diante deste Evangelho, que nós também possamos viver este tempo de gestação junto com Nossa Senhora, pedindo também que o menino Jesus venha ser gerado em nós, venha nos fazer crescer na nossa vida de fé, venha aí aniquilando as nossas vontades e permitindo que a vontade dele cresça em nós. Peçamos ao Espírito Santo esta graça neste dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve! Uma ótima quinta-feira para você e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.